Olá! Estamos aqui no Estrela Feminina, eu e minha convidada Gisele, para falar mais um pouquinho para vocês sobre mais uma deusa. Mas antes disso eu quero agradecer a repercussão das mulheres, dos homens que têm nos visto aí, dando um feedback. A gente espera alcançar o coração de vocês, auxiliar no que vocês precisam. E por isso nós estamos aqui fazendo um bate-papo, uma brincadeira divertida, um trabalho divertido, né? Mas que possa levar essa integridade do que é as deusas, desses arquétipos, para que você possa se identificar e restabelecer aí o que você acha que é necessário. Hoje nós vamos falar de Hera, uma deusa muito poderosa, porque é uma rainha. E você, nós somos rainhas do nosso lar, nós somos rainha da nossa vida, nós somos estrela que nascemos para brilhar. Por isso, essa deusa vem com tanta força, assim como as outras, mas com as suas características todas especiais que só você sabe que você tem. Né, Gisele? Hoje a deusa é poderosa, né? Muito poderosa e, por mim, particularmente, muito amada. Eu acho que muita mulher ama a Hera. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais acerca dela. Então, vamos lá no início, né? Como que surge essa deusa? Hera é deusa do casamento, chamado também matrimônio. É uma deusa também do relacionamento, assim como Afrodite, assim como Deméter. Mas uma característica muito especial de Hera é o homem, os olhos voltados para um homem. Não é qualquer homem não, né, Paula? Esse homem, ele é muito especial. Então, como é que surge a história de Hera? Hera é irmã de Zeus a princípio. Enfim, quem estuda mitologia grega, essas coisas acontecem por lá. Na nossa realidade aqui é um pouquinho diferente, mas enfim. Aí um belo dia, Zeus, ele olha para Hera, aquela mulher poderosa, bela, feminina, né, Paulo? E ele se encanta por ela. E ele começa lá, né, a fazer umas investidas e Hera recusa. Ela recusa, ela não quer saber de Zeus. Aí o que ele faz? Ele se transforma em um passarinho dodói, frágil, e aí fica ali perto dela e aquilo sensibiliza a Hera e ela pega aquele pássaro e traz assim bem no peito. E nisso ele se transforma em Zeus e ele ataca a Hera, né? Como a gente estava conversando, é uma das primeiras, lá no início, uns primeiros atos aí vamos chamar, né, de imposição do masculino, de violência, né, Paula? É assim, é uma mistura de coisas maravilhosas. É que Zeus toma Hera para si, né? E nesse ato que ele vira pássaro e toma Hera para si é considerado aqui hoje um ato sexual. Só que ele de uma forma imposta. Então, por ser irmão de Hera, Zeus é considerado na história, tem livros que dizem que sim, tem livros que não, mas é considerado o primeiro abuso, o primeiro estupro. E isso nos remete na atualidade, essa posse que o homem tem sobre a mulher. É como se não pudesse dizer não. Não todos, claro, mas a característica desse relacionamento de Zeus com Hera é aquele homem que toma posse como se fosse dono de Hera e ela não pode dizer não para ele, né? Essa imposição de Zeus sobre Hera e traz essa característica para a gente aqui desse poder deste homem, né? Pois é, mas voltando a falar da coisa gostosa e bonita, olha aqui, gente, olha a sacada aqui, Paula, tem uma sacada na história de Hera. Ela resiste a Zeus, ela faz um charme. Ela gosta, né? Mas assim, ela segura as pontas, né? E aí, enfim, a relação acontece, eles se apaixonam. E aí, assim, por conta dele saber que ela não era tão fácil assim, ele precisou trabalhar bem, ele falou assim, eu quero você. Ela falou, só casando. Só casando. E aí ele se compromete a casar com Hera, se torna nela a terceira esposa de Zeus, Hera. E porque isso é importantíssimo para Hera, é primordial. Exato. Tanto é que ela é a deusa do casamento. E como isso é importante para as mulheres, para os homens também, mas né, você vê que tem todo um ritual, o casamento é algo importante, é um marco na vida da mulher. Diante do casamento, ela cria as fantasias e a história dela diante de um casamento, né? Toda uma vida ali, né? É como se fosse a partir de, né? A partir dele, do casamento. Então, olha que bacana, e assim, pelo menos, né, de acordo com a Jean Chinot de Bolém aqui, olha que lindo, Paulo, eles vivem 300 anos de lua de mel, me imaginou, que delícia. onde era só que eterno, depois desses 300 anos, aí começa o drama de Hera, que a gente vai aprofundar aqui, né, Paula? Falar desse drama todo de Hera aí, aonde Zeus
por ser assim muito poderoso, ele é muito dado assim a procurar seduzir outras mulheres. E aí começa o drama de nós eras, de mulheres, né? Muitas delas. Zeus com todo esse poder, né? Esses Deus sobre deuses, né? Ele é como se a gente trouxesse para cá essa realidade do poder masculino, né? Esse poder político, esse poder sobre influência, esse poder de comunicação. E lá, Zeus é como se fosse um governante, né? De todo esse Olimpo, né? E aí, Hera, quando se une a Zeus, ela se torna rainha. E ela é a primeira rainha. Ela governa com Zeus, ela comanda esse poder com Zeus. Isso dá um certo status para Hera, né? E ela gosta desse poder, desses status, mas ela não se coloca em primeiro lugar. Ela coloca Zeus em primeiro lugar. Ela fica nos bastidores, né, Paula? E vamos dar uma atualizada, vamos falar de gente próxima, assim, para que as pessoas consigam visualizar melhor. Vamos falar de Heras e Zeus aqui, que a gente conhece. Vamos pensar, vamos para o Brasil, depois a gente vai para fora. Ok, Marisa Lula da Silva, sim, falecida, né? Mas assim, como você estava comentando, toda esposa de presidente, né? Homens de grande poder, enfim, homens políticos, né? Então Marisa foi uma mulher que, sim, ela estava sempre atrás do presidente, mas a gente sabia da força dessa mulher. E sabe o que é importante? Atrás do presidente, mas não significa que ela é menos. Ela tem essa característica dela envolver, dela controlar. Mulheres ela deixa o homem atuar, e se o homem for fraco, ela faz esse homem forte, porque ela não quer um homem fraco. Ela faz dele forte, mas ela controla, é aquela assim, ó. Tanto é que o pássaro, o bicho que representa Hera, são aqueles olhos, né, de pavão, porque o pavão representa ela, porque quando abre as asas, são todos os olhos para verificar onde Zeus estava. Então, uma mulher Hera, ela está de olho em tudo, controlando tudo, mas deixa o outro brilhar. Deixa o homem brilhar, porque assim ela consegue manter o controle nos bastidores, né? Exato. É um papel muito bonito, mas aí, né, para que acho que objetivando aqui assim, qual é o sentido do trabalho, né, Paula? Mulheres, vamos abrir os olhos, né? Então assim, tá atrás, mas toma cuidado para não ficar muito atrás. Essa questão do secundário, acho que o objetivo maior aqui também é trazer essa luz, essa consciência, né? É bacana saber, é bacana olhar pro Zeus de cada uma de nós, mas assim, ok, mas a gente também tomar cuidado para, né, Paula, não se esconder ali nos bastidores. Sim, é que a ideia de Hera se escondendo nos bastidores é a ideia mágica e não infantil, mas a ideia idealizada de que casamento é para sempre. E que aquele homem vai ter uma retidão sobre essa mulher. E acontece que nessas características de Hera, dela controlar e dela ser muito poderosa, ter um controle de si, uma autoconfiança, o que acontece com uma energia de Hera do relacionamento? Ela fica mais baixa. Não entra a deusa Afrodite nela. E aí é onde Zeus e os homens começam a ter olhares para outras mulheres. Porque ela é tão autoconfiante, como se fosse uma barreira, né? Ela é considerada a mulher forte, com todo esse poder. E aí o que acontece? A fragilidade da mulher, o feminismo da mulher vai perdendo a força e Zeus começa a olhar para outro. Então, a mulher Hera tem que tomar cuidado sobre isso, né? Pois é, bem colocado, né? Aqui está até na colinha aqui, né, Paula? Exatamente, a Afrodite, sexualidade, relacionamento, daquela parte muito gostosa e prazerosa, fica lá no segundo lugar. E os filhos também. Vamos falar de Hera, né? Ela não é assim como Deméter. Por exemplo, assim, eu acho que eu posso ter autorização para falar. Eu assisti muito a minha mãe, né? Mostrando isso pra gente. O seu pai, em primeiro lugar. Vocês não. Então, muito bacana. Eu tive ali, diante de mim, assim, uma Hera em essência. Era sempre... eu ficava revoltada, sabe, Paulo? Eu ficava meio revoltada. Mas, assim, era uma Hera em essência. Ela não abria a mão do meu pai. Era o meu marido em primeiro lugar. E nós, filhos, ficávamos... Muito interessante. Acho que muita gente vai se identificar com isso aí. Porque ela não se relaciona por amor. Isso é muito importante. O status para ela e o poder é mais importante. Por isso, os homens que Hera gosta de se relacionar
a gente já deixou claro aqui, presidente, mas pode ser presidente, isso não tem classe social, então pode ser presidente do bairro, tá? Presidente do partido, presidente do Grêmio Estudantil, qualquer coisa que dá um certo status para a Hera, é onde ela consegue se comunicar em relacionar-se com esse homem, tá? A mulher fulano de tal, a esposa do fulano de tal, não é assim? Exatamente. E nesse contexto, Hera vem com características de se vestir de forma clássica, conservadora, impetuosa. Então, Hera, quando ela chega assim, o chão treme, porque o poder em pessoa. Mas sabe uma cena que eu achei assim maravilhosa de uma Hera? Sim. Michele Bolsonaro. Né? Michele veio com um vestidinho rosa, maravilhosa, inteligente, poderosa. Ela discursa e faz um ato assim para o Bolsonaro na posse, né? Então, simplesmente, estou aqui, faço tudo e deixo para ele brilhar. Ele brilha, exatamente. Mas olha que interessante, vamos falar de 2 aspectos importantes, né? Hera, como ela é extremamente voltada para esse Zeus, para esse homem, ele é de uma grande importância. A vida, a vida pessoal, os relacionamentos com as amigas, com as mulheres, ele fica em sofrimento. Uma outra coisa também, o aspecto profissional, né, Paula, que a gente estava falando. Sim, importantíssimo. Isso aqui não somos nós, não, mas assim, nós nos baseamos, né, pelo menos a Jan diz assim, a Jan Chinol da Bolinha, ela diz mostrar assim, de novo. Ó. As Heras têm empregos, elas não têm profissão. Então, assim, a gente trazer isso para a nossa realidade, né? Essa coisa é uma competição, mulher é como se fosse uma espécie de um inimigo, alguma coisa nesse sentido, elas não fazem laços, né? Tudo que pode sair do controle de Hera, ela deixa de lado. Não gosto de amiga solteira nem amiga separada. É porque ela é mais ela, né? Essa autoconfiança, arrogância. Hera é confundido com pessoas arrogantes, tá? Mulheres que se impõem demais, mulheres utilizadas. Essa característica de Hera, ela aparece muito mais numa fase mais madura, assim como nós, né? Porque na juventude não consegue ver realmente essa característica do grande poder, porque, vamos lá, numa adolescente que quer controlar, ou que quer fazer, ser líder de classe, não é vista como essa característica de Hera, mas quando ela ganha essa maturidade, aí sim, só que ela pode ser confundida realmente com arrogância, né? Porque a autoconfiança dela é gritante. O que mais que nós vamos falar dela aqui agora? Vamos falar de homens, já falamos? Olha, homens, gente, agora nós vamos entrar numa história, assim, ao mesmo tempo que é pesada, pode ter muita coisa engraçada aí. Hera, quando alguma mulher rompe com a barreira que ela faz, não é, Paula? Ela se torna extremamente... Aí o poder dela vem. Ela se torna extremamente poderosa e altamente vingativa, né? E nós conhecemos muitas histórias assim. Eu conheço histórias de consultório, eu conheço histórias de pessoas que me relacionam pessoalmente, né? E a vingança de Hera, vocês vão entrar bem em afinidade com isso. Ela não olha o homem, né? Ela ataca o que deixou ela sem controle, né? Então, pode ver que na característica de mulheres, quando existem traições, a culpa é da mulher, não é do homem. Mulherada, vamos acordar para isso. Ela preserva muito esse homem e vai com tudo para cima, né? Da mulher. Que rompeu lá o cerco de proteção, exatamente. A gente não está aqui para falar a culpa de quem que é, tá? E nem para julgar ninguém, nós estamos falando para ter essa dimensão do que é um arquétipo agindo em nós. Aquilo, né, essa raiva, essa vingança, ela toma posse do ser das mulheres e elas vão para cima com muita força olha e garra. Só, quando ela tem essa vingança de Hera e ela vai para cima do oposto, né? Deveria ir para cima dos dois, né? Vamos combinar. Mas tudo bem, Hera vai para cima da mulher. E aí volta essa característica de Hera, que é deixar o homem brilhar. Por quê? Porque se ele tem a sua parcela desse acontecimento, por que ela tem que se vingar da mulher? Entende? Porque ela tem que ir atrás da mulher e não do homem, porque ela ainda preserva esse homem, ela deixa ele crescer, mas aí num segundo patamar, quando ela reconhece as suas falhas, que é deixar esse homem brilhar e deixar ela em segundo plano, aí acontece a vingança da vingança. Ela destrói o homem e a mulher. Vamos falar de um caso muito clássico, Hillary, né? Hillary
Clinton. Ela, né, ela é uma era, 100% era, e quando ela descobre traição desse presidente, ela manteve, e depois ela falou, epa, agora não. Então o que aconteceu? Quando ela resolve sair dos bastidores, aí ela detona com todo mundo que tem por dentro. Por detrás dela, para frente, para trás, para tudo. Então hoje a gente vê histórias que não está tão na mídia, mas a Mônica Lewinsky, né? Ela não consegue emprego, ela entrou em depressão, então ela esquematizou, ela controlou a situação para detonar com a vida de todos. E Clinton também deu uma boa caída, né? Ele era até mais charmoso, depois ficou mais feio dessa história. E olha que bacana também contar uma história. Teve um concurso de beleza no Olimpo, né? Entre Afrodite, Hera e Deméter. Esse eu não gosto porque a Atena entra. Eu sou Atena não gosta de Hera. Olha, a Atena não entrou não, hein, Paula? Era só dessas deusas não. aí, tá? Eu sei que cada uma delas tentou ludibriar lá um juiz, enfim, mas aí o que aconteceu? Ele escolheu Afrodite, né? E aí o que Hera faz por vingança? Ela destrói uma cidade inteira lá, a cidade da qual parece que esse juiz era, eu não me recordo dos nomes, mas isso não tem problema não. O poder dela, assim, de se vingar, a raiva dela é muito grande, por conta do investimento grandioso que ela faz, né, nesse sentido. É a vida dela, né? Era diferente de Perséfone, que se transforma. Ela não se transforma, ela se doa para essa característica desse homem, ela se doa não só para o homem, para a situação que o homem vive. Ela se doa para características do poder que aquele homem pode trazer para ela. E nesse ponto, quando ela traz esse poder para ele, ela perde o poder dela, né? Agora vamos falar de um assunto tenso, né? Mas assim, a ideia é trazer luz e consciência para essas mulheres, não é, Paula? Direcionamento. Então vamos falar de uma coisa. Nós trabalhamos lá, né, no fórum com constelação. Nós trabalhamos naquela parte onde existem os conflitos lá, familiares. Quando uma Hera separa de um Zeus e esse casal tem filhos, a gente sabe o que a gente recebe lá. Né? A chamada alienação parental, não é, Paula? No segundo plano de Hera, que é se vingar não só da pessoa, do terceiro envolvido numa relação, e também deste homem, ela pega tudo para ela, porque aí ela quer pegar o controle para ela, inclusive o controle dos filhos. Aí nasce, sim, a alienação parental, né, que hoje a gente recebe lá no fórum de uma maneira bem exacerbada, e que às vezes não está claramente vista nem pelo Poder Judiciário, precisa de uma investigação. Mas hoje já existem trabalhos sistêmicos que podem dar clareza, consciência para este casal de que o terceiro na relação, que seria um filho, não pode ser envolvido na relação do casal. Isso é importantíssimo, importantíssimo, porque a criança sofre porque ela não tem que se dividir, né? Ela não tem que escolher entre o pai e uma mãe. Nenhum tem um poder maior que o outro diante de uma criança. O pai, ele tem o papel de pai, a mãe, o papel de mãe. E aí é importante resgatar, nessa parte sistêmica, que relacionamento é uma coisa, tá? Relacionamento de casais é uma coisa, paternidade e maternidade é outra coisa. Tá? Então, quando se mistura tudo isso, o filho toma para ele o relacionamento, o caos do relacionamento, e aí desencadeia N coisas, né? Infinitas possibilidades de traumas e que vai levar adiante aí para a sua vida. Pode ser que transforme em caos ou não, mas causam muitos problemas. Então, como ela coloca o casamento em primeiro lugar, e quando funde esse casamento, e casamento não precisa ser casamento, como a gente tem, né, falado, pode ser uma relação, e quando termina isso, ela não vê as prioridades do filho, ela vê a prioridade da sua vingança. A sua dor, né, Paula? E um relato, assim, hoje, com o trabalho das constelações no judiciário, a gente tem visto que as mulheres têm uma alienação muito grande em cima desses homens, como vingança ou de traições, ou vingança da separação desse casamento. Então é preciso trazer esse poder para a mulher novamente e de ter um discernimento de que
traz a responsabilidade para você dos seus atos, daquilo que é só seu. Vamos separar filho aí de homem, né, de relacionamento. Pode ser muito complicado, trabalhoso, assim, no nível até de dificuldade, mas de olhar para isso, né, para algumas eras aí que, enfim, a relação com Zeus não deu, né, Paula? Ela se findou de observar isso, porque isso age em nós sem que a gente queira ou que a gente tenha controle sobre. Isso aí que aí é, de fato, né, a gente tem uma ideia do que é um arquétipo atuando em nós, é uma força maior que nós. Então, muito legal, né, o teu trabalho aqui, Paula, para levar essa clareza, essa consciência. Quando você tiver numa situação dessa, uma era tiver assim, dela de fato, né, separar a dor dela, enquanto mulher ferida, e os filhos lá. Eu sei que é pedir uma coisa que às vezes pode ser que não seja fácil, mas, né, Paula, levar a clareza para isso aí. E diante dessa clareza, né, até diante do que nós estamos falando, você pode identificar. A partir do momento que você identifica, por quê? Porque a mulher, às vezes, ela não se conhece, ela não busca o seu autoconhecimento, aquilo que ela realmente gosta de fazer, quais são os seus objetivos. A gente tem falado aqui muito sobre isso, porque só por divindade, a mulher poder dar a vida, ela já se projeta como algo do outro. Então, todas as deusas, ela tem uma relação com o outro muito grande. E essa é a busca, não só de Hera, mas de todas as deusas. Onde você está? Quem é você? O que você quer? O que você deseja para a sua vida? E a vida vai passando, né, Gisele? A vida vai passando e tal. Uma característica de uma deusa fica com a mãe, a criança fica na infantilidade, a Hera fica no casamento, a Afrodite e tal, assim, e assim por diante. Mas o que você quer com a união dessas deusas? O que você quer para a sua vida? Isso é muito importante, porque as mulheres têm... eu sinto assim, eu atendo muitas mulheres, Gisele atende muitas mulheres, e as mulheres vêm sem propósito de vida, porque o propósito está no outro, né? Está no filho, está no esposo, né, no marido, no companheiro, enfim. De trazer esse olhar, né, Paula? Porque hoje, sim, a gente está vivenciando uma transformação nossa. Nossas mães, nossas tias, avós, elas tiveram outro perfil. Hoje nós somos mulheres mais Ártemis, né? Depois a gente vai falar dela, ou Atena. Então nós temos outras características. Então a gente vive uma outra realidade. E a gente tem que acordar para essas outras porções nossas. E esse trabalho aqui, né, Paula, ele tem esse objetivo. Você é múltipla, nós somos muitas. E a gente precisa aprender a lidar com cada uma delas aqui. Porque às vezes uma está se sobressaindo, né, em relação à outra e está trazendo desdobramentos não favoráveis aí. E uma coisa importante, você se empoderar de todas essas deusas não significa retirar o masculino. Eu acho isso muito importante. Por quê? Porque uma mulher também veio de um homem. Você precisou de um pai, você precisou de um masculino para você nascer, você precisa de um pai para ter seus filhos. Então o propósito aqui não é criticar homens e o masculino, e sim encontrar o seu lugar feminino, o seu poder, o seu empoderamento diante das suas deusas, tá? Respeitando o lado do masculino, que nós precisamos deles, né? Nós precisamos e gostamos deles, então respeitar esse lado feminino, mas ter aqui dentro o poder que é só seu. Agora a gente podia fechar com umas histórias assim bem picantes de algumas eras que a gente assistiu aí. O que você acha, Paula? Quem tem história aí para contar de eras, a vingança de Hera? Tem umas histórias engraçadas. Existem histórias tristes, como a gente estava colocando ali, principalmente quando afeta filho, né? Mas eu sei de cada uma assim que a gente fala uma aí. Ri muito. Ai, meu Deus, será que eu conto? Olha, enfim, não é nada problemático. Eu sei que assim, o casal estava em lua de mel, né, na praia, uma coisa muito linda, maravilhosa, e de repente no celular dele, né, uma fulana de tal lá mandando mensagem. Gente, essa fulana de tal, ela também tinha uma família, Paula. Aí o que essa Hera faz, né? Ela preserva o marido, assim, a lua de mel ficou maravilhosa. E ela foi lá, olha só o poder do arquétipo. Ela foi lá, falou com os filhos da mulher, comunicou a eles o que a mãe estava fazendo, comunicou o marido da fulana da mensagem. Então, assim, ó, isso aí teve alguns desdobramentos. Foi engraçado, mas teve uma parte, assim, complicada. Então, a gente também olhar para essa raiva que brota, esse arquétipo que se manifesta em cada uma de nós, né? Dosar um pouquinho a vingança aí, né, Paula? Então, se é uma era para vingança, é complicado. Eu tenho uma bem picante para contar. Conta. Eu já fui separada, tive o meu primeiro relacionamento por uma traição, só que a minha característica não é Hera, né? Minha característica é Atena. Mas, como eu morava no Pará nessa época,
as mulheres eram, o que elas falavam? É como se fosse um ritual, né? Você quer que corta o cabelo? Você quer que raspa o cabelo? Você quer que dá uma surra? Né? Elas quer que risca o carro? Quer que joga pimenta, né, naquele lugar bem íntimo. Então eu recebi várias propostas sobre isso. Agora imagina se eu fosse uma Hera, aceita na hora, porque a vingança de Hera é grande. Mas assim, é mais legal falar não da vingança, que era uma característica tão forte de Hera, mas falar assim: Hera, no seu poder, esteja você em primeiro lugar. Então isso fica tão pequeno. É casa de novo, né? Tem outros eus por aí. Exatamente. É assim, eu acho que é um olhar sistêmico, né, Paula, também. Para Bert Hellinger, como é que é a sugestão do livro? Para que o amor dê certo. Muito, muito bacana. Bert Hellinger coloca que, assim, mulher e homem, ombro a ombro, são iguais. Né? Nenhum maior e nem menor, assim, pelo menos para o olhar de Bert, eu acho muito bacana, né, Paula? É a igualdade, né? A igualdade, essa sim é a igualdade. Ele é forte, ele tem as coisas dele, os projetos dele, mas eu também tenho os meus projetos. Muito legal isso daí. Então, mulheres, reconheçam suas fortalezas, reconheçam a sua deusa maior com consciência. Tragam as outras deusas, nós estamos aqui para auxiliar realmente nisso daí. Mande perguntas para que a gente possa se orientar das dúvidas, porque nós estamos aqui realmente para descobrir que deusa você quer ser, descobrir que deusa que você quer se empoderar e para você atrair a sua felicidade. É isso aí, mulheres, né? Agradeço você, Paula, mais uma vez, muito bacana estar aqui com vocês e semana que vem tem mais. Tchauzinho para vocês e deixa a sua estrela brilhar.